Pela primeira vez desde o começo da quarentena, todo o estado de São Paulo está na fase amarela de abertura de comércio e serviços. O Comitê de Saúde do governo disse que a queda nos óbitos e casos de Covid-19 justifica o avanço. Na capital, um sinal de alerta. Os primeiros resultados do novo inquérito sorológico da Prefeitura apontam que o contágio cresceu 56% nos bairros mais ricos da Zona Oeste. Sexta-feira de sufoco no metrô. Uma falha de equipamento na estação Tiradentes da linha 1 azul causou lentidão em pelo menos 3 linhas. Um motorista de aplicativo está preso por uma série de roubos no bairro da Saúde. Mas câmeras de segurança e o sistema Detecta da Secretaria da Segurança Pública mostram que na hora dos crimes ele estava trabalhando em outro lugar. E o inverno ficou lá no Polo Sul. A massa de ar polar não veio e sobrou clima de deserto para os paulistanos. À tarde, a temperatura chegou perto dos 34 graus. Pior para quem só tem água na torneira quando a noite chega. O repórter Felipe Guedes tem mais informações. A gente fala com ele, então, ao vivo. Felipe, boa noite. Qual a situação neste momento? Oi, Michele, boa noite para todo mundo. A situação está normal, segundo o metrô. A gente fala ao vivo aqui da estação Sé, quase 7h10 da noite, né? A gente vê que a circulação está bem tranquila, nem parece aquela circulação normal de antes da pandemia. Movimento bem pequeno aqui na catraca, né, na entrada, e por aqui passam várias linhas de metrô. Até por isso que hoje à tarde, né, a situação aqui ficou tão complicada. Agora o problema foi na linha 1 azul, essa interferência da via lá na estação Tiradentes, e isso acabou refletindo em outras linhas também, né, na 2 e na 3 vermelha. Então essa situação acabou perdurando até umas 3 da tarde e foi um sufoco danado. Essa é a entrada, né, o acesso à estação Sé. As pessoas que passam aqui o bilhete único para poder acessar as plataformas estão enfrentando esse tumulto. Eram 11h30 da manhã quando o metrô publicou na internet que a linha azul estava com lentidão, sem detalhes. E os reflexos disso logo apareceram. Tem mais ou menos 1 hora que eu estou aqui. A estação Sé lotou. Os passageiros, sem alternativa, se aglomeraram. O tumulto era tanto que o seu Sebastião, do grupo de risco para a Covid-19, desistiu de acompanhar a multidão. Eu estou sentado aqui porque não aguento ficar de pé, né? Quer dizer que a gente não pode ficar tumulto. Mas aqui tá terrível isso aqui, né? Tá difícil. Fernando enfrentou a confusão e a falta de ajuda. Falta bastante funcionário para dar um apoio às pessoas com deficiência. Isso já é bastante corriqueiro e nessa lotação, né, um dia especial aí, as pessoas têm pouca empatia para nos dar licença, deixar a gente entrar no trem. Tanto que eu fiquei parado aqui mais de 2 horas e agora estou tentando uma outra alternativa. Depois veio a informação de que era uma interferência na via na estação Tiradentes. O problema na linha 1 azul afetou também a circulação das linhas 2 verde e 3 vermelha. Todas elas passam pela Sé. E aí do lado de fora se formou outra aglomeração. Muitas pessoas esperavam para entrar. Mas como a estação estava lotada, o metrô diminuiu o número de catracas de acesso. 20 para as 3 da tarde, mais de 3 horas depois do início do problema, a gente está aqui na estação Tiradentes, que é onde aconteceu a interferência na via. Quase todas as catracas estão fechadas, tem uma única liberada ali. Mas essa fila que está se formando porque até os funcionários do metrô estão informando aos passageiros que a circulação está muito lenta, que está demorando muito. Então quase ninguém está animando a entrar na estação e passar tanto tempo lá embaixo esperando o trem. Oi? Não vou não. Como muita gente nem quis entrar, a plataforma ficou vazia. Bom, eu cheguei agora porque lá na São Bento estava fechado sentido Jabaquara. Aí tive que descer aqui, agora estou esperando, não sei, né? Se vai ter, se não tem, não sei. O último relatório anual de administração do metrô, de 2019, revela que o índice de disponibilidade dos trens nos horários de pico na linha azul é o menor desde 2016. Foi a única linha em que esse indicador piorou ano a ano. O índice que leva em conta os atrasos por problemas na via, como o de hoje, é o pior dos últimos 3 anos. A duração dos atrasos por problemas no sistema de sinalização na linha 1 azul mais que dobrou, comparando 2016 com 2019.
No problema de hoje, o metrô disse que a situação começou a normalizar por volta das 3 da tarde. Mesmo assim, os trens ainda circulavam mais cheios que o normal para o horário. Embarquei em Santana, estava péssimo. Por nota, o metrô informou que o problema na linha 1 azul foi causado por uma antena de comunicação do sistema de sinalização, que estava danificada. Sobre o relatório de 2019, que a gente mostrou na reportagem, o metrô informou que os índices da linha 1 azul estão dentro da meta da companhia. O motorista que segue para o litoral e enfrenta agora congestionamento na Imigrantes, o número de veículos que desceram a serra hoje é quase igual ao da véspera do feriado prolongado da Independência. Do Globocop, Fábio Torce. Oi, Michele, boa noite para todos. Olha só como é que está o movimento agora no pedágio aqui da rodovia dos Imigrantes. Muita gente descendo para a Baixada Santista. A rodovia já tem agora 17 quilômetros de congestionamento e são mais 5 quilômetros de congestionamento na rodovia Anchieta. A concessionária que administra o sistema já contabiliza hoje até 15 para 7, 50.500 veículos que passaram por aqui sentido Baixada Santista. No fim de semana passado, na sexta-feira passada, já para o movimento da Independência, o número era só 1.200 veículos a mais, ou seja, praticamente o mesmo movimento daquela muvuca toda que a gente viu semana passada na Baixada, né, Michele? Impressionante, né, Fábio? Obrigada, boa noite. Pelo segundo dia seguido, a cidade de São Paulo entrou em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar. Ficou abaixo de 20%. E esse calorão fora de época vai aumentar ainda mais. Para as muitas famílias que passam o dia sem água na torneira, o sufoco é ainda maior. Veja na reportagem do Filipe Mancoso. 4h30 da tarde, o termômetro da Avenida Washington Luiz marcando 37 graus. Debaixo de tanto sol, o pensamento de quem está no trânsito vai longe. Queria estar onde agora? Numa piscina, que eu não gosto de praia. Uma piscininha caía bem agora. Caía muito bem. Pro seu Jair, que ganha vida nos faróis, quanto mais quente, melhor. Ontem você vendeu quantas garrafas? Ontem vendi umas 80. E hoje, mais ou menos quantas até agora? Até agora umas 5 caixas, 5 fadinhos. A Maria também não reclama do calor, não. Eu bebo muita água, muito suco, como salada, entendeu? E vou levando a vida. Roupa fresquinha, ó. Vou botando meu shortinho aí e vou. Mas essa quentura toda tá fora do normal. A média de temperatura máxima para o mês de setembro é de 24,4 graus. Mas desde o dia 2, a gente tem batido a média aqui na capital. Sendo que hoje, os termômetros marcaram mais de 9 graus acima da média. Chegamos a 33,7 graus. Com isso, a temperatura da tarde de hoje empatou com a do dia mais quente do ano. Só que tem um detalhe, isso tinha sido no auge do verão, em 27 de janeiro. A explicação para esse inverno atípico está no Polo Sul. Ao longo desse inverno, nós não tivemos tanta presença das massas de ar polar e elas não chegaram com tanta potência por aqui. Elas ficaram mais concentradas no sul do Brasil, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Afinal, o jato polar não conseguiu subir tanto para a região sudeste para favorecer o transporte dessas massas de ar. Sem a massa de ar polar, na casa do Clóvis e da Jaqueline, tem coisa que não dá para compartilhar. O ventilador é exclusivo? Ah, não é. Tem que ter, cada um tem que ter o seu, porque é complicado. É o jeito de driblar o verão fora de época, que muita gente gosta. Já a secura, essa tá fazendo o paulistano sofrer. E a situação aqui na casa da Jaqueline e do Clóvis é ainda pior. O casal mora no Parque do Lago, zona sul da cidade. Daqui do quintal deles, a gente vê uma área verde. Atrás daquelas árvores fica a represa de Guarapiranga. O mais irônico nessa história é que um local tão próximo a um grande reservatório não tem uma gota de água na torneira. Liguei a torneira, não tem água. A água da rua vai chegar o quê? Vai chegar lá para meia-noite, 10 horas, 11 horas. É difícil a gente ficar em casa o tempo todo sem água assim o suficiente para a gente fazer as pequenas necessidades. Sem água, a única forma que a vizinhança encontrou para dar aquela refrescada no corpo é sentar na calçada e esperar a noite chegar.
É muito abafado, demais. Nem em casa, assim, dentro, assim, tem que sair pra fora, porque é muito abafado, de verdade. A Sabesp informou que a Rua do Clóvis e da Jaqueline está na parte mais alta ali do bairro, o que pode dificultar a chegada da água, mas enviou uma equipe ao local. Disse ainda que desde o ano passado realiza uma série de obras para reforçar o abastecimento de água e garante que vai ter melhora na região já no próximo verão. A Anne Lotterman já está aqui com a gente para falar da previsão do tempo. Anne, a umidade do ar caiu bem mais do que a gente imaginava hoje, né? Boa noite. Bem mais, Michele. Boa noite para você, boa noite a todos. O vento virou antes do previsto, gente. No comecinho da tarde ele já soprava do interior, com isso a umidade caiu para 16%. E se hoje o calor já foi destaque, olha amanhã, máxima de 35 graus e no domingo 34. Em toda essa área, mas aqui a umidade vai ficar, inclusive São Paulo, vai ficar abaixo dos 20%. E no interior é onde, além da umidade baixa, a Defesa Civil fez um alerta. Até domingo, as temperaturas podem chegar aos 38 graus, Michele. Esse mês ainda não choveu, né, Anne? Isso preocupa. Nada. Não choveu nada ainda esse mês, gente. E a média é de quase 85%. Ou seja, grande chance a gente ficar bem abaixo dessa média até o fim de setembro. Sem chuvas, as represas já sentem. Cantareira hoje, comparado com o mesmo dia do ano passado, está com o volume útil um pouco mais baixo. A diferença maior está no Guarapiranga, olha só, Guarapiranga com 49% hoje e Alto Tietê com 63,1% no ano passado, chegava aos 90% do volume útil, Michele. Anne, muito obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana também. O Procon anunciou hoje que começa a fiscalizar na segunda-feira o aumento no preço dos alimentos nos mercados de São Paulo, principalmente o preço do arroz, que vem acumulando as maiores altas, né? A repórter Laura Cassano tem as informações para a gente ao vivo. Laura, boa noite. Boa noite, Michele. Olha, os técnicos do Procon vão basicamente comparar o preço que esses estabelecimentos estão pagando para os produtores e o preço que eles estão cobrando dos consumidores. Vão fazer isso com os principais itens da cesta básica, com os que mais subiram. E aí, quando eles identificarem uma margem de lucro desproporcional, isso pode ser considerado um indício de prática abusiva. Não é a primeira grande fiscalização do Procon durante a pandemia. Eles já fizeram isso antes, com produtos como álcool em gel, por exemplo. Nos últimos 2 meses, eles receberam mais de 500 mil reclamações, checaram 3.360 estabelecimentos e multaram 253. Dessa vez, a principal orientação é dar realmente uma orientação para os supermercados, mas o Procon não descarta a possibilidade de multá-los. Michele. Obrigada pelas informações, Laura. A multa por abuso contra o consumidor é calculada de acordo com o tamanho do estabelecimento infrator e pode passar aí de R$2 milhões. Eleições 2020, mais 4 partidos definiram candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições de novembro. O nome de Márcio França foi aprovado por unanimidade na convenção do PSB na Câmara Municipal de São Paulo. O encontro também reuniu lideranças do PDT, PMN, Avante e Solidariedade, partidos que vão compor a coligação para o Executivo. Por causa da pandemia, a convenção do PSB foi semipresencial. A maioria dos mais de 600 filiados do partido não pôde vir ao plenário e teve que acompanhar o evento pela internet. E aqui dentro da Câmara se faz a diferença politicamente. A gente tem que ter uma bancada muito boa, que trabalhe junto com o prefeito para que as coisas possam funcionar na cidade de São Paulo. Ex-prefeito de São Vicente, França também foi 2 vezes deputado federal e governador do estado em 2018 por quase 9 meses, sempre pelo PSB. Ele disse que, se eleito, pretende financiar o comércio e criar frentes de trabalho. 160 mil vagas para as pessoas fazerem uma frente de trabalho com remuneração, a questão de um financiamento para os comerciantes reabrirem, tem mais de 30 mil comércios fechados e, finalmente, abrir todas as unidades de saúde e educação para compensar esse ano perdido. O Movimento Democrático Brasileiro escolheu o vereador Ricardo Nunes para ser o vice de Bruno Covas. A coligação com o PSDB para o Executivo foi decidida na convenção agora há pouco. O MDB terá ainda 83 candidatos a vereador. O Podemos também oficializou o apoio à candidatura do prefeito Bruno Covas, do PSDB.
A decisão foi tomada numa convenção virtual ontem. O partido anunciou que vai lançar 83 candidatos a vereador. Outro que vai apoiar a reeleição do prefeito Bruno Covas do PSDB é o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Numa convenção virtual ontem, o PROS informou que terá 55 candidatos a vereador. A seguir, um sinal de alerta para a pandemia na capital. Os primeiros resultados do novo inquérito sorológico da Prefeitura apontam o aumento do contágio nos bairros mais ricos da Zona Oeste. Agora uma olhada no trânsito, ao vivo para você. Avenida Luiz Inácio de Anhanha Melo, motorista não enfrenta grandes problemas por lá. 7h24, SP2 volta já. Um motorista de aplicativo tenta provar na justiça que é inocente de uma série de assaltos na região da Saúde, zona sul da capital. Ele está preso há 20 dias. Câmeras de segurança mostram que ele estava trabalhando em outro lugar na hora dos crimes. Veja na reportagem de César Galvão. Luiz Armando da Silva Júnior é motorista por aplicativo. Faz 20 dias que ele vai de um presídio para o outro. Ficou mais de 15 dias no Centro de Detenção Provisória do Belém. Essa semana foi transferido para o CDP de Guarulhos. Luiz cumpre prisão preventiva por roubo e associação criminosa. Segundo a polícia, ele estava com outros 3 ladrões. Luiz Armando foi preso em flagrante por policiais do 12º Batalhão por suspeita de ter assaltado um rapaz e 2 casais no dia 21 de agosto, entre 7 horas e 8 horas da noite, aqui na Vila Guarani, na zona sul da capital. A defesa diz que a prisão foi ilegal e apresentou à justiça provas de que o rapaz estava trabalhando em outros locais, transportando passageiros. O advogado tem os registros do Detecta, o sistema do governo paulista que identifica as placas dos veículos. Naquela noite, no mesmo horário em que aconteciam os assaltos, o carro de Luiz passava pelo túnel Maria Maluf e às 19h01 passou por este radar na Avenida Tancredo Neves, região do Ipiranga. 18 minutos depois, o Detecta registrou que o carro de Luiz estava na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo, na Vila Prudente. A fisioterapeuta, que prefere não mostrar o rosto, diz que Luiz prestava serviço para ela no dia em que foi preso. No dia 21 de agosto ele trabalhava com a senhora? Desde as 7 horas da manhã. Até que horas? Foi até mais ou menos umas 21h50, 22 horas. Ele estava comigo nesse dia, nesse horário. Este vídeo mostra o carro de Luiz Armando parado numa rua da Vila Alpina, na Zona Leste. Ele e a fisioterapeuta ficaram esperando até às 19h45 o dono da casa chegar para entregar remédios. Junto com a fisioterapeuta, o mesmo carro parou quase às 9 da noite para deixar filhos de um cliente em casa, no Campo Belo. Depois disso, segundo a defesa, Luiz fez mais 2 corridas e parou neste posto de gasolina, na Avenida Cupecê. Chegou lá às 22h20, abasteceu, pagou a conta e foi embora. Segundo a defesa, Luiz foi parado em seguida na Avenida Cupecê e preso por uma equipe da Força Tática. O boletim de ocorrência dá outra versão. Luiz teria sido preso na Avenida Ceci, na Saúde, por outra equipe de PMs. Segundo os policiais, havia uma arma de brinquedo dentro do carro dele e nenhum objeto roubado foi recuperado. Na delegacia, ele foi reconhecido por 3 das 5 vítimas dos assaltos. Luiz Armando já cumpriu pena de 12 anos por homicídio. Em 2000, ele matou um homem que, segundo os parentes, perseguia ele e a namorada e nunca mais teve problemas com a justiça. O advogado diz que, por ele ser um ex-detento, sofre preconceito por parte dos policiais. Avaliando a sua ficha de antecedentes, você vê que ele já cumpriu essa pena e talvez por conta disso haja algum tipo de rixa, alguma coisa. O advogado do motorista já pediu à justiça para que ele seja libertado e também fez uma reclamação na Corregedoria da Polícia Militar para que o caso seja investigado. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Corregedoria da Polícia Militar apura o caso após o recebimento da denúncia.
Pela primeira vez, todas as regiões do estado estão na fase amarela do Plano São Paulo. No telão, os detalhes para você. Na semana passada, aqui que você observa, a região de Ribeirão Preto foi rebaixada para a fase laranja. A de Franca já estava na fase laranja. Agora, essas duas regiões estão na fase amarela, assim como o restante do estado, incluindo toda a região metropolitana. Outra novidade anunciada hoje é que o avanço para as fases verde e azul será mensal e não mais quinzenal, como tem sido até agora. Nas próximas 4 semanas, o Comitê de Saúde deve atualizar os indicadores para permitir uma maior tolerância, por exemplo, na ocupação de leitos. A região em que a pandemia avançar pode retroceder no Plano São Paulo ao nível máximo de restrição. A porta da fase vermelha continua aberta. E aqueles que, por alguma razão, piorarem os seus indicadores, eles vão imediatamente, a qualquer momento, dentro dessas 4 semanas, regredir para a fase vermelha. Vamos ver então os números de hoje da pandemia no estado. Acompanhe comigo aqui no telão. São Paulo tem agora 32.338 mortes causadas pela doença. São 234 mortes registradas nas últimas 24 horas. De olho agora no total de casos confirmados, que também subiu, foi para 882.809. São 8.055 novos casos de ontem para hoje. Um resultado preliminar do novo inquérito sorológico da Prefeitura de São Paulo aponta que o contágio do novo coronavírus aumentou 56% entre a população de renda mais alta da Zona Oeste. Essa situação, revelada pelo prefeito Bruno Covas, não aparece nos indicadores da doença, que vem registrando queda. É aos poucos que a rotina vai voltando. Em algumas regiões da capital, no ritmo lento, como na Avenida Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul, que concentra prédios de escritórios. Há 25 anos aqui, o Moisés engraxa os sapatos dos executivos. Hoje eu fiz só 2 sapatos, continuar assim, mas tomara que volta logo, que eu faça mais uns 4, 5, dá para sustentar meus 5 filhos. Em locais de comércio popular, como o Largo 13, o ritmo é outro, bem mais acelerado. Tem mais gente nas ruas e nas calçadas. Cena parecida na Zona Oeste, perto do Mercado Municipal da Lapa. A Minervina ainda não voltou ao trabalho de diarista. Só sai uma vez por mês para pagar as contas e comprar o que precisa. Para ela, o movimento nas ruas da Lapa é parecido com o de antes da pandemia. A diferença é que é por conta do uso da máscara, né? Você vê todo mundo de máscara, mas está tudo normal. As lojas muito cheias, tudo muito cheio. Na semana que vem, a Prefeitura divulga a 5ª fase do inquérito sorológico. Mas hoje o prefeito Bruno Covas disse que está preocupado. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus das classes A e B e que moram aqui na Zona Oeste de São Paulo aumentou. Todos os inquéritos mostram uma prevalência muito maior entre as regiões periféricas e as regiões centrais, entre os bairros de maior IDH e os bairros de menor IDH, mas agora esse último inquérito está trazendo esse dado já tabulado de um aumento de 56% na região oeste da cidade de São Paulo. O último inquérito sorológico divulgado em agosto apontou que 5% da população da Zona Oeste já tinha sido infectada. As classes A e B apresentavam taxa de infecção parecida, 4,7%, enquanto que as classes D e E, 18%. Esse aumento de casos entre as pessoas de renda mais alta ainda não apareceu nos números da pandemia no estado, que estão em queda. A média móvel de novas infecções de hoje mostra uma redução de 27% em relação a 14 dias atrás. Chegou a 5.399. A média móvel do número de mortes caiu quase 20%, chegou a 178. Para essa epidemiologista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, apesar da contaminação estar em queda, muita gente ainda pode ser infectada. O percentual da população que tem anticorpos para o Covid-19, ele é baixo, né? Em São Paulo, aí, a 3ª etapa do inquérito sorológico da Prefeitura mostrou uma prevalência de 10, 11% da população com anticorpos, né? Então,
o que acontece? Temos muitas pessoas suscetíveis. O secretário da Saúde lembra que o único jeito de ficar longe do vírus é a prevenção. E não podemos esquecer, ainda estamos em quarentena. As regras sanitárias devem ser seguidas, lembradas, praticadas, mesmo nos momentos de lazer. O uso de máscara, distanciamento entre as pessoas e evitar aglomeração ainda fazem e devem ser seguidas como regra. Olha, na semana que vem, a Prefeitura da capital deve apresentar o resultado completo do inquérito sorológico. Vamos voltar agora com o Fábio Turci, que continua sobrevoando o sistema Anchieta Imigrantes. Turci, o que você nos conta? Michele, sobrevoando agora a via Anchieta, onde houve há pouco um acidente aqui na altura de São Bernardo do Campo, justamente no sentido litoral, que já tem bastante trânsito agora, né? Foi um choque entre dois veículos, o socorro chegou há pouco, tem uma pessoa sendo atendida ali dentro da ambulância, aparentemente não foi nada com gravidade. Agora, nesse ponto aqui das 4 faixas, 2 estão interditadas para esse atendimento. E aí esse afunilamento piora um trânsito que já é bastante congestionado hoje. A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes já contava 5 quilômetros de congestionamento na via Anchieta, mas isso antes desse acidente, né? O sistema agora opera no esquema de operação descida para o litoral, Michele. Obrigada pelas informações. Difícil, né? Imigrantes, difícil na Anchieta. Obrigada, Fábio. Agora vamos falar de futebol? Thiago Nunes não é mais o técnico do Corinthians. O clube anunciou a decisão agora no começo da noite. Em 28 jogos no comando do time, ele teve 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. A última, jogando em casa contra o Palmeiras, foi determinante para a queda do treinador. Corinthians e Palmeiras, que falta faz a torcida jogando junto num clássico, ainda mais quando a fase não é boa. A derrota por 2-0 para o maior rival deixou a torcida irritada. E o Timão em 13º lugar na tabela. Do outro lado, quanta diferença, nem queda de energia virar jogada tira o professor do sério. Voltou. Pode continuar, professor. Você deu a luz, né? Pode. O Palmeiras foi para 4º lugar, 4 pontos atrás do líder. Isso tudo com um jogo a menos e só 2 derrotas na temporada. Se você parar para pensar, tem muita coisa boa acontecendo no meio do caminho. Esquece o jogar feio para ganhar o campeonato. Vamos parar e desenhar o que o Palmeiras tem feito na temporada. Aí você vai ver que o nosso ano é um ano muito bom. E amanhã tem mais um jogo grande entre paulistas. O clássico do sábado é entre Santos e São Paulo. E tem um duelo bom aí no meio. O encontro de 2 candidatos a artilheiro. Marinho está jogando muito, melhor, fazendo gols de várias maneiras, de minimísseis aleatórios a gols dentro da área. É o vice-artilheiro do Brasileirão com 6 gols. É uma satisfação enorme poder jogar com um jogador que está tão comprometido, está tão compromissado, sabe, fazendo de tudo para vencer jogos, não só fazendo os gols. Sendo um líder também. No São Paulo, Luciano evitou a derrota para o Bragantino na última rodada. Ele está na cola do Marinho com 4 gols no Brasileirão. Uma situação meio nova para mim chegar assim de repente e graças a Deus está dando tudo certo tão rápido, né? Espero que continue dando certo. Apenas 3 pontos separam São Paulo e Santos na tabela. E clássico é aquele jogo imprevisível, mas com esses 2 em campo, tem muita chance de não ficar 0-0. Muito obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui. As reportagens estão no Globoplay. E você sabe, o Jornal Nacional começa às 8h30 com mais informações. Boa noite, bom fim de semana.